Om Bhuvasva Om Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhuvasva Om Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhuvasva Om Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhuvasva Om Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om. Deus existe. Deus existe. Mas deve ser experimentado, deve ser sentido no subterfúgio do coração, no subterfúgio da alma. Não será por meio da razão, do intelecto que o descobriremos. O intelecto serve apenas para inferir, para concluir que por trás da perfeição da Mãe Natureza existe uma inteligência cósmica, manifestadora, modeladora, preservadora e dissolvedora do cosmos. Mas não será pelo intelecto vazio, pelo questionamento interminável que o encontraremos, que o descobriremos. Devemos fazer como o Senhor Buda. Ao despertar, ele afirmou: maravilha das maravilhas, todos somos Budas. Aquela ideia de um Deus de barbas brancas sentado sobre um trono de ouro deve ser substituída pela consciência. Jesus afirmou isso. Quando os fariseus perguntaram: Rabi, quando virá o reino? Jesus foi claro. Ele afirmou: o reino não vem com aparência ostensiva. Ninguém poderá dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, afirmou: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro está desperto. O reino está dentro de vós. A psicologia cada vez mais adentra o conceito da consciência cósmica que vem de Adi Shankaracharya, o fundador da Ordem dos Swamis da Índia. Shankara afirmava: Deus é consciência cósmica. Devemos então aceitar a visão que vem da teologia apofática cristã, que diz: Deus não pode ser dito, não pode ser falado, não pode ser compreendido pela linguagem humana. Os textos sagrados da Índia, a ideia do Vedanta afirma: Deus é Sat Chit Ananda, ser, consciência e bem-aventurança, nada mais. Ele tem que ser sentido, ele tem que ser experimentado e não intelectualizado. A razão, o intelecto nos ajuda a descobrirmos a imanência do Senhor, do Espírito, em meio a uma flor, por trás da criação, da manifestação da flor, de um vulcão, de um relâmpago, ou do amor no coração dos seres humanos. Isso é Deus. Devemos deixar a ideia daquele ser antropomórfico sentado sobre um trono de ouro para o estado de consciência. Estamos em pleno século XXI, avançando cada vez mais a uma era de ouro futura, não presente, não agora, imediatamente, mas futura, chamada Satya Yuga, como afirmam os yogis da Índia há milênios. Queridos amigos, peço perdão por ontem não ter conseguido transmitir essa palestra ao vivo.
Desde que falamos aqui no canal, na rede Yoga Book, a respeito de ideologia de gênero, temos sofrido censura pelo YouTube. Não só o nosso canal, mas outros canais no YouTube têm sofrido censura quando falam a respeito de determinados temas que incomodam o politicamente correto, mas nós não devemos nos calar, devemos continuar. O Yoga Book, a rede Yoga Book, não está sendo mais monetizada desde que falei aqui a respeito da ideologia de gênero, que não é de forma alguma uma defesa aos nossos irmãos homossexuais. A ideologia de gênero não defende os homossexuais. Pelo contrário, ela veio para nos dividir, para criar divisão. Maya, a força da divisão, como é dito no yoga, ou Satã, como é dito no cristianismo, ou Mara, como é dito no budismo, é a força da dualidade, da divisão, do ódio, que separa brancos e negros, héteros e homossexuais, ao invés de unir, ao invés de promover o verdadeiro amor, o verdadeiro respeito entre seres humanos. Não será pela divisão que chegaremos à unidade, ao amor perfeito. O socialismo não veio para unir, ele veio para dividir. Então devemos tomar cuidado com isso. A rede Yoga Book tem sofrido essa censura. E quando tentamos ontem falar ao vivo aqui a respeito de Deus, nos censuraram, não permitiram que a palestra fosse realizada ao vivo. Por isso estou gravando este vídeo, gravando essa palestra e subirei logo após para o YouTube. Vamos ver, espero que não deletem, pois estamos sendo bastante censurados. Nossos vídeos têm sido volta e meia questionados pela equipe do YouTube e estamos sempre mostrando as justificativas para a equipe do YouTube do porquê, qual vídeo, qual tipo de música, o conteúdo onde foi tirado, para mostrar que são direitos autorais reservados ou à nossa equipe da rede Yoga Book, ou direitos autorais cedidos por sites que cedem esses direitos autorais. Portanto, o YouTube não teria razão, dentro das regras do YouTube, para nos censurar como tem feito. Peço perdão a vocês. Peço também perdão pela qualidade deste vídeo, que eu sei que não está ainda adequada. E tenho a intenção, sim, de fazer palestras ao vivo, pelo menos uma vez por semana, pelo YouTube, desde que eles não nos censurem como fizeram ontem. Estamos tentando o contato com a equipe deles, do YouTube, para que não nos censurem mais. Tenho o desejo de realizar, por exemplo, o estudo do Dhammapā, das palavras do Senhor Buda, uma vez por semana aqui pelo YouTube. Vamos ver se a equipe do YouTube para de nos censurar. É o nosso desejo. Queridos, Deus existe. Desde meus 14 anos de idade tive a minha primeira experiência nesse sentido, quando minha mãe, minha querida mãe, me levou a um grupo de meditação aqui em Brasília. Estou agora aqui em Brasília, visitando meus pais. Na verdade, estou morando em Teresina, no Piauí. Estou de passagem por Brasília, apenas visitando meus pais, mas estou morando no Piauí. E aos 14 anos, minha mãe me levou a um pequeno grupo de meditação ecumênico aqui em Brasília, na cidade de Taguatinga. E ali, nessa idade, tive a minha primeira experiência com a meditação. Senti como se uma tampa abrisse sobre minha cabeça, como se uma tampa abrisse aqui em minha cabeça, e uma energia muito poderosa, uma sensação imensa de alegria, de paz, invadiu todo o meu ser, da cabeça aos pés. Ali foi a minha primeira experiência de Deus. Eu não poderia mais duvidar de sua existência, da existência de uma força que nos invade quando permitimos, quando abrimos, quando entregamos o nosso coração à nossa consciência, a essa força, a essa inteligência. Olhe para as suas mãos, olhe para a sua mão. Ela foi feita para pegar objetos, temos 5 dedos, para segurar objetos, para fazer as coisas. Sem nossas mãos não poderíamos fazer o trabalho manual. Olhe para os seus pés, olhe para as suas pernas, você pode caminhar. Olhe para as suas narinas. Você pode inalar o oxigênio sagrado que alimenta a nossa vida, como é dito lá no Gênesis, que Deus soprou nas narinas de Adão
o sopro da vida, o espírito vem pelo Ruah, como é dito pelos judeus. Os yogis afirmam que é por meio do pranayama, o controle do prana, da energia vital, pelo controle da respiração, que chegamos à iluminação, à percepção direta do absoluto, de Ishvara, como diria Patanjali. Os judeus dizem isso, é pelo alento que chegamos à salvação. Os cristãos contemplativos, os exicastas, os pais e mães do deserto, que praticavam a meditação solitária no deserto, cristãos em amor a Cristo, solitários, de olhos fechados, praticando o Maranata, afirmavam a mesma coisa. Por meio de mantras, como o próprio Maranata, com a atenção no fluxo da respiração, no inalar e no exalar, concentrados no chakra cardíaco, no coração, encostando o queixo no peito, eles realizavam Cristo por meio da meditação, olhando para dentro. Como disse Jung, aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro está desperto. O mesmo fazem os budistas quando praticam a meditação vipassana com a atenção no fluxo da respiração, e os yogis na Índia, assim como também os antigos taoístas de Lao Tse na China, os grandes iluminados em qualquer das tradições religiosas encontraram Deus olhando para dentro. São João da Cruz, o teólogo que não envelhece, amigo de Teresa de Ávila, a doutora da Igreja, São João afirmou: ó alma amada, o que buscas fora está dentro de ti, és tu mesma. Teresa de Ávila afirmava: as irmãs carmelitas desejam encontrar a Deus, então fechem os olhos, irmãzinhas. Olhem para dentro, a alma é semelhante a um castelo de cristal com 7 moradas, as 7 chakras, os 7 centros ou vórtices de energia no interior do ser humano. Quando lemos o Apocalipse da Bíblia cristã, lá está João afirmando: eis que me virei e vi um semelhante a filho do homem em meio a 7 candelabros de ouro, os 7 vórtices, os 7 chakras, os 7 centros de energia. Aos 14 anos de idade, nesse pequenino grupo de meditação, conhecido como os Trabalhadores do Amor Universal, em Taguatinga, no Distrito Federal, tive essa experiência dos chakras. Sentia os chakras dentro de mim como vórtices, como bolas, esferas de fogo, pulsando dentro de mim. Meu corpo esquentava, sentia todo o meu corpo quente, mas era um calor extremamente agradável, uma doçura de ser, uma doçura da alma. O próprio São Francisco de Assis, quando vamos a Assis e subimos as montanhas onde Francisco meditava, como Eremo del Carcere, por exemplo, vemos lá no Eremo uma estátua de Francisco de pé, com um círculo de fogo à sua volta, pois ele era chamado de pai seráfico. Ele sentia esse calor interno, que na Índia é conhecida como túmulo. Os grandes yogis da Índia meditam em temperaturas abaixo de 0 grau, no gelo na Índia, nus ou apenas com tangas, e não sentem frio. E São Francisco, com suas roupas que eram verdadeiros mulambos, quando rasgava ele costurava com casca de árvore, andava descalço no gelo e não sentia frio. Por isso ele era chamado pelos irmãos menores de pai seráfico. Seráfico vem de serafim, que quer dizer ardente. O próprio Buda era chamado de o ardente. É o túmulo, esse calor interno vital que ilumina o ser por dentro, ativando o prana chamado de Sama dentro de nós. São Francisco, então, meditava no Eremo del Carcere, em pequenas cavernas, como vemos lá, e também em Monteluco. E ali no Eremo vemos essa estátua com um círculo de fogo em volta do pai seráfico. E nesse círculo, de alguma forma, a própria Igreja Católica quis mostrar que Francisco era eclético. Ele reverenciava as verdadeiras religiões, as 5 grandes religiões mundiais. Temos lá nesse círculo
o símbolo da cruz representando o cristianismo, o símbolo do judaísmo, da estrela, o símbolo da lua, da meia-lua, do islamismo, o símbolo da roda, do budismo, e o Om, que parece um numeral 3, é o Om do yoga, do hinduísmo, na estátua de São Francisco de Assis. Está lá para quem quiser ver, no Eremo del Carcere. Também ainda lá em Assis, vemos no Bosque de São Francisco um sino enorme, com 4 pilares, e nesses pilares estão lá, mais uma vez, a cruz, representando o cristianismo, a estrela do judaísmo, a lua do islamismo, a roda do budismo e o Om, o símbolo do Om do hinduísmo. Francisco esteve com outros religiosos de outras tradições e reverenciou e reconheceu Deus em outras religiões. A própria Igreja Católica, de alguma forma, quis mostrar esse ecumenismo, esse ecletismo de São Francisco, que andava descalço por aquelas regiões. Quando estamos subindo para São Damião, a primeira igreja que São Francisco reconstruiu, vemos uma estátua do poverelo de Assis, o pobrezinho de Assis sentado na posição de lótus, tal qual um iogue, com o queixo na horizontal, com as mãos sobre o colo, em meditação, meditando em silêncio. Ainda no próprio Eremo del Carcere existe um lugar reservado ao irmão Vento, um lugar onde São Francisco chegava para ouvir o som do vento no ouvido direito, é o som do Om, do verbo, como lemos lá na Bíblia, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo o que foi feito por ele, nada do que foi feito sem ele. Como lemos no Apocalipse, o verbo é a testemunha fiel e verdadeira, o Amém. É Amém para os cristãos, é Om para os iogues, é Rum para os budistas, Amin para os muçulmanos. Querer diferenciar, dividir, criar sectarismo entre as religiões é apenas perceber o lado esotérico com X. Existem 2 palavras, o esoterismo com S e o esoterismo com X. O esoterismo com X é a percepção de Deus lá fora, transcendente, aquele ser de barbas brancas sentado em um trono de ouro que nos julga e nos lança no inferno. A percepção esotérica com S, o prefixo exo com S, significa para dentro. É perceber Deus dentro, como ensinou o Senhor Buda, como ensinou o Senhor Krishna 5 milênios atrás, como ensinou Jesus Cristo ao dialogar com os fariseus, o reino está dentro de vós, e como ensinou Paulo, apóstolo, em sua carta aos Coríntios: então não sabeis que sois o templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, sois o templo do Altíssimo. Deus se encontra em nosso interior, mas como também é afirmado no Evangelho apócrifo de Tomé, o Dídimo, Evangelho esse que deveria estar na Bíblia e que hoje é considerado o 5º Evangelho por grandes estudiosos como Elaine Pagels. Esse evangelho, em seu 3º logion, uma 3ª palavra de Jesus, afirma: se os vossos guias vos afirmarem que o reino está nos céus, os pássaros chegaram primeiro. Se vossos guias vos afirmarem que o reino está no mar, os peixes vos precederam. Eis que o reino de Deus está dentro de vós, e fora de vós também em toda parte. Se vos conhecerdes, sereis conhecidos, mas se não vos conhecerdes, estareis na ilusão, e sereis ilusão. Lembrando que a palavra ilusão no yoga quer dizer Maya, a força da divisão, da dualidade. Deus é a unidade suprema, é amor, é a força centrípeta do universo, é aquilo que une brancos e negros, que une héteros e homossexuais, que une todas as pessoas e não promove a divisão. O socialismo não veio para unir, mas para dividir. Karl Marx foi um satanista declarado, que jurou vingança contra Deus e contra a humanidade.
O socialismo vem com uma capa de cordeiro, mas é um lobo travestido de cordeiro. Não quero dizer com isso que o capitalismo, como sistema econômico e político, seja perfeito. Não é. O capitalismo tem grandes erros, grandes defeitos que devem ser corrigidos. No entanto, vemos pela própria história do socialismo que o socialismo tem destruído nações inteiras, levado à morte da alma, à morte moral, à morte espiritual, à morte econômica de inúmeras nações, desde 1917, na antiga União Soviética, Laos, Camboja, Vietnã, Coreia do Norte, a Ucrânia, milhões de ucranianos morreram de fome pelo chamado Holodomor, a morte pela fome provocada pelo socialismo. Cuba nunca foi exemplo para nenhuma nação. Quantos cubanos não morreram tentando fugir para Miami? A Venezuela, a própria Venezuela nos dias atuais. Queridos, eu estive na Colômbia em março de 2018, fiz amigos na Colômbia, amigos venezuelanos que chegam à Colômbia a pé, mortos de fome, pedindo ajuda. Os motoristas de Uber colombianos afirmam que antigamente os venezuelanos vinham à Colômbia trazer dinheiro para o turismo da Colômbia. Hoje vão à Colômbia pedir ajuda. Crianças, adultos vendendo pirulito nas ruas da Colômbia, graças ao socialismo, que é um inimigo. Paramahansa Yogananda, em seu livro Romance com Deus, na página 66, ele afirmou o bolchevismo, que era o socialismo russo, e que hoje é o bolivarianismo aqui na América Latina, é o pior inimigo. Não quero dizer com isso, e Yogananda também não dizia isso, que o capitalismo é perfeito. Não é. Sabemos que não é perfeito. Os grandes empresários têm sim que aprender a dividir a sua riqueza. No entanto, o socialismo é infinitamente pior que o capitalismo. Só tem destruído e desunido. Deus é a união, é o amor, é a força centrípeta. Satã, como o próprio Stalin afirmou, Stalin foi o maior ditador comunista russo da história, matou milhões, matou muito mais do que Hitler. Ele afirmou que o comunismo era de Satã. No yoga, na visão do yoga, podemos afirmar de Maya. No budismo seria Mara. É a mesma força da divisão, da ilusão, da desunião. É a força que dissolve, que destrói, que desune as pessoas. Deus existe, mas ele não pode ser intelectualizado. Não será pelo intelecto que o descobriremos, mas sentindo a sua presença dentro de nós, ao fecharmos os olhos, pelo caminho da contemplação, da meditação, do yoga. Raja Yoga. Raja é o caminho régio, significa régio, é a yoga régia, a yoga real. Como ensinou Patanjali, Jesus conheceu a Raja Yoga e praticou certo tipo de Raja Yoga, certo tipo de meditação. Quando o fariseu Nicodemos dialogou com Jesus, perguntando a Jesus como era possível o homem entrar no ventre da mãe e nascer novamente, Jesus afirmou a Nicodemos: assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, deve o Filho do Homem ser erguido, para que todo aquele que nele crê tenha nele a vida eterna. Erguer a serpente no deserto é erguer aquela força ígnea que está dentro do ser humano, chamada na Índia de Kundalini, a Shakti, a força da Mãe Divina dentro de nós, que os antigos cristãos chamavam de Ophis. Ophis quer dizer serpente. Os ofitas foram, na verdade, os primeiros cristãos, adoradores da serpente. Eles tinham conhecimento de que a serpente, a Kundalini, essa força ígnea dentro de nós, e que está representada no caduceu. O caduceu, até pouco tempo atrás, era o símbolo da medicina. Depois foi trocado pelo bastão de Hermes. O caduceu é um bastão com duas serpentes que vão subindo. Aquelas duas serpentes subindo pelo meio do caduceu, do bastão, são Ida e Pingala. É a energia da Mãe Divina dentro de nós, é o que nos leva à iluminação.
Jesus tinha esse conhecimento da elevação da serpente dentro de nós. Quando essa mesma serpente está caída no interior do ser humano, ela se torna Maia, ela se torna Satã, a força da destruição dentro do ser humano. Quando a consciência humana decai, foge, é expulsa do paraíso, quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, ou seja, todos os homens e todas as mulheres, a consciência edênica do homem e da mulher são expulsos do paraíso. O paraíso é a consciência cósmica, por isso vemos as pinturas dos santos, aquele halo, aquela aura luminosa como um sol na cabeça. Esse é o paraíso, a consciência iluminada. Quando essa mesma consciência desce dos chakras superiores até o chakra da base, é a queda do homem e da mulher, é a expulsão do paraíso, do jardim do Éden. Essa é a queda. Neste sentido, essa energia caída seria Satã ou Maia. Mas quando ela é elevada, como adoravam os cristãos, os primeiros cristãos, os ofitas, ela é divina. É o fator que nos leva à iluminação, a Kundalini, a Shakti, a Mãe Divina. Por isso ela é tão adorada na Índia. Por isso a Mãe Divina é tão adorada na Índia. E em todas as verdadeiras tradições religiosas. Não é à toa que no cristianismo, na Igreja Católica, existe essa adoração tão grande por Maria, a Mãe de Jesus, pois ela representa a Mãe Divina para os cristãos. No budismo nós temos Kuan Yin ou Kuan Om, Tara, é a força dessa Mãe Divina, da compaixão, que não é uma força apenas externa, cósmica, mas dentro de nós, em nosso interior. Deus é imanente e transcendente. A verdadeira tradição religiosa é panenteísta, como diria Teilhard de Chardin, Pierre Teilhard de Chardin, teólogo francês. Quando estudou a fundo o hinduísmo, ele disse que o hinduísmo não é uma religião nem monoteísta, nem panteísta, nem politeísta, como muitos creem. Ela é uma religião panenteísta. E Krishna deixa isso claro no Bhagavad Gita. Tudo está em mim, mas eu não estou em nada. Ou seja, minha consciência está fora de tudo, tal qual a esponja que absorve a água, todo o cosmos e todo o multiverso, pois os Shastras indianos, os textos sagrados da Índia, não afirmam que existe apenas um universo, mas incontáveis universos, como universos bolhas, como bolhas de sabão que saem do corpo de Vishnu, da consciência de Vishnu. São incontáveis universos dentro da consciência do Absoluto. No entanto, ele está ao mesmo tempo transcendente. Por isso, o panenteísmo, como é afirmado por Chardin, é a percepção de que Deus é um só. No entanto, apesar de ele ser um só, ele é imanente por meio de sua força, por meio de seu espírito permeando toda a criação, toda a manifestação. Tudo que existe no cosmos é modelado com dedos de fadas por essa inteligência Tat, a consciência do Espírito, do Filho, Pai, Filho e Espírito Santo, Brahma, Vishnu e Shiva. Tat é a consciência que modela todo o cosmos, a forma espiral de uma galáxia, de um sistema solar e até mesmo de nossos átomos é desenhado, é modelado por essa consciência Tat. Ao mesmo tempo que essa consciência é imanente, ela também é transcendente, ela não está presa à sua própria manifestação, à sua própria criação. E ao mesmo tempo é pessoal, porque assim como o ser humano é pessoal, somos inteligentes, a consciência cósmica também é inteligente. Não tem uma forma humana de barbas brancas, no entanto, é uma consciência, é inteligente, é sat, é chit, é ser sat, é chit, é consciente, e é ananda, é bem-aventurança. E ao mesmo tempo que é consciente, que é pessoal no sentido de ser inteligente, também é impessoal, pois no absoluto se funde o ser que se eleva, que alcança a iluminação, se funde com a consciência cósmica, com a
própria impessoalidade que não deixa de ser pessoal. É a pessoalidade na pessoalidade. Isso é algo complexo, difícil de ser explicado, difícil inclusive de ser entendido. Certos yogis afirmam: deixem certos mistérios para compreender na eternidade. Não poderemos compreender tudo, nem tudo o intelecto pode abarcar, e é por isso que nossos irmãos que se dizem ateus muitas vezes negam a existência de Deus, porque creem que Deus tem que ser intelectualizado, tem que ser compreendido e percebido pelo intelecto. O intelecto não o alcança, jamais poderá alcançá-lo. Não será pelo intelecto que o alcançaremos. O intelecto apenas nos mostra que atrás da manifestação da natureza existe uma inteligência que modela as flores e até mesmo um vulcão. No entanto, o intelecto não nos leva a ele. O que nos leva a ele é o amor, é a doçura. São Francisco de Assis dizia: não sou um homem de letras, não me interesso pela filosofia, pelo conhecimento intelectual. Tudo o que eu quero é amar a Deus. Paramahansa Yogananda, conhecido como pai do yoga no Ocidente, dizia: não questione a Deus, ame-o. Se continuar questionando a Deus, você perderá o seu tempo e não o compreenderá. Ame-o e obterá todas as respostas. É em samadhi, em superconsciência, é no êxtase, quando a consciência se expande muito além do corpo e dos sentidos, quando nossa consciência se funde ao absoluto, é que podemos de fato compreendê-lo. Mas como é dito também no taoísmo, aquilo que é dito não é mais o absoluto, não é mais o Tao. Quando os mestres, os iluminados, tentam trazer para nós, para a linguagem fria, humana, o que Deus é, já não é mais aquilo. Eles sabem disso. Eles sabem que são incapazes de traduzir o que Deus é. É por isso que a Índia diz: Deus é Sat Chit Ananda. Ser consciência é bem-aventurança, nada mais pode ser dito a respeito do absoluto. Ele tem que ser sentido, ele tem que ser experimentado, ele tem que ser vivenciado, realizado, como disse o próprio Buda. Isso é Deus. Tattvam Asi. Isso somos nós. Como dizem os Shastras indianos, somos uma pegada de Brahma. Ele está em nós e nós estamos nele. Não será pelo intelecto que o descobriremos, que o realizaremos, mas pelo coração, pelo amor. O amor é a maior força que existe no universo. É a força de união. É ela que nos leva no final até ele. Brother Anandamoy, discípulo direto de Paramahansa Yogananda, chegou a afirmar em uma de suas palestras: a Kriya Yoga é uma técnica muito poderosa. Ela nos leva até os portões do céu. Mas a chave desse portão é o amor. Somente o amor, como disse Mahavatar Babaji, transformará a terra. Somente o amor. Queridos, um abraço fraterno, namastê, paz e bem. Convido vocês para o nosso workshop de introdução à Raja Yoga online, que ocorrerá por um sistema de webconferência, dia 20 de janeiro, das 9 da manhã às 13 horas, com intervalo de 1 hora, retornando, das 9 às 12, retornando das 13 às 16 horas. Aqueles que tiverem interesse em conhecer mais a respeito da Raja Yoga, Yoga Régia, entre em contato comigo pelo e-mail contato@yogabook.com.br. Um abraço fraterno, namastê, paz e bem. Gratidão a todos.